A paz do Senhor, estamos aqui na nossa quinta parte e última parte de nossa terceira aula de Antropologia Bíblica. Espero que você esteja gostando, fazendo as anotações. Não esqueça, as nossas videoaulas, elas não substituem a sua análise criteriosa. Leia a nossa revista. Não sei se vocês perceberam aqui, nós fazemos apenas uma abordagem panorâmica dos principais tópicos que lhe auxiliarão em seus estudos, mas é de fundamental importância que o aluno dedicado e aplicado dedique-se um tempo para ler o seu material teológico, fazer as suas respectivas anotações, fazer também os questionários, responder, irem página a página procurando as questões, a fim de que no momento da prova você possa ter um bom desempenho e o nome do Senhor possa ser glorificado. Ok? Então, as nossas videoaulas, tanto as presenciais como essas aulas que nós aplicamos de forma remota, elas não servem para substituir o seu empenho e aquele espírito criterioso de análise e de pesquisa. Todo bom aluno de teologia precisa ter seu caderno de anotações, separar um tempo para debruçar sobre o livro, a Bíblia Sagrada, livros auxiliares, dependendo da disciplina que nós estamos estudando, ter um bom dicionário bíblico, uma boa concordância bíblica, a fim de auxiliá-los nesse processo tão importante de aprendizado teológico. Ok? Então fica uma dica aqui. Vamos para a nossa quinta parte da nossa terceira aula, para nós fecharmos aqui a abordagem sobre antropologia bíblica. Para nós finalizarmos, é importante que se diga, nós entendemos que o homem ele é um ser criado por Deus. A narrativa de Gênesis, já no capítulo 1 e principalmente no capítulo 3, é que vai enfatizar a obra criadora de Deus concernente ao homem. A Bíblia Sagrada deixa muito claro que a origem do homem ela é bíblica. Foi Deus, o Criador, quem cria o homem, colocando-o no jardim do Éden, dando-lhe da sua graça, sabedoria e inteligência para que ali pudesse fazer uma boa gestão de todas as responsabilidades que lhe foram incumbidas. Todavia, no decorrer do tempo, das eras, vai surgindo teorias errôneas a respeito da origem do homem. Nós vamos aqui, de forma conclusiva, falar de 3, e eu quero falar de uma quarta, que é a mais perigosa e que nós precisamos ficar atentos, porque é possível ver essa quarta teoria sendo aplicada em alguns púlpitos de nossas igrejas no dia de hoje. Vamos lá? A primeira teoria errônea que surge em torno da criação, origem do homem, como você achar mais interessante, é a chamada dos evolucionistas. Os evolucionistas, eles acreditam que, com toda a fé, a semelhança de um fervoroso fiel de uma religião fundamentalista, que a vida surgiu da matéria inanimada. E por acaso, no século passado, o professor Al-Oparim, ele publicou um trabalho científico denominado A Origem da Vida, em que usou a metáfora da chamada sopa química para explicar a origem da vida orgânica. Os evolucionistas, em todo o tempo, vêm desenvolvendo as suas teorias a respeito do homem, de sua composição e principalmente de sua origem. Os evolucionistas, ao todo tempo, eles negam a narrativa bíblica de Gênesis, no capítulo 3, que mostra que Deus forma o homem do pó da terra, soprando-lhe em narinas, comunicando-lhe o fôlego de vida. Os evolucionistas, obviamente, não veem na narrativa bíblica uma narrativa plausível que possa preencher as lacunas científicas e que eles sintam-se confortados com essa definição. Nessa insadice de procurar a origem do homem, então surgiu principalmente na pessoa do senhor Oparim, um dos homens mais respeitados dentro de um ambiente científico e acadêmico que trabalha principalmente antropologia científica. Ele vai dizer que o homem ele surge de uma chamada sopa química. É, na verdade, a mistura de inúmeros conglomerados que vão se somando no decorrer do tempo, e essa mistura orgânica de vários elementos da terra, como água, como
alguns resquícios orgânicos de outras matérias existentes, e aí é uma dificuldade muito grande, porque não se explica a origem dessas matérias antecedentes ao homem. Então eles dizem que, com o passar, o homem é o fruto de um desenvolvimento de milhões de eras, é o resquício de uma série de elementos que são incorporados e que, com o passar do tempo, surge o que nós chamamos de, e que foi apelidado, lança o seu tratado científico de sopa química, verdade? Uma mistura de muitos elementos químicos, orgânicos e inorgânicos. Seria esse a origem do homem para os chamados evolucionistas. Existem também uma teoria estranha, não muito ventilada, principalmente dentro da academia e da cátedra científica, mas também é uma teoria aceita como teoria entre muitos estudantes da matéria. Em meados do século XIX, um cientista francês, Jean-Baptiste de Lamarck, ele publica um trabalho denominado Filosofia Zoológica, pelo qual ele defende a teoria dos caracteres adquiridos. Segundo ele, e ele procurou demonstrar a mutabilidade, ou seja, as mudanças das espécies, que os tais caracteres seriam resultado do esforço dos seres vivos por sua sobrevivência e que as necessidades dos seus organismos é que faziam surgir os chamados caracteres. Parece um conglomerado científico, técnico, mecânico, complexo de se entender, mas para eles todos os elementos químicos, orgânicos e inorgânicos, funcionam como verdadeiros caracteres. Existem os chamados caracteres mais fortes e os caracteres fracos. Caracteres seriam nada mais, nada menos do que uma espécie de vida animal, aquática, e muitos outros elementos contidos na natureza. Esses caracteres, eles se disputam, eles lutam entre si. E nessa briga de organismos, os que vão vencendo, eles vão, na verdade, se mutabilizando, passando por uma mutação, se transformando no que nós conhecemos hoje, esse conglomerado complexo, orgânico e inorgânico chamado de homem, dotado de espírito, de alma, de corpo, seria nada mais, nada menos o fruto de uma série de lutas intermináveis entre elementos aquáticos, terrestres, denominados pelo senhor Lamarck de caracteres, e que na batalha dos caracteres nós teríamos então o homem. Para o homem, para o cientista, principalmente nos meados do século XIX, foi muito mais plausível entender isso, rejeitar a narrativa bíblica de Gênesis no capítulo de número 3. É como bem já salientou o apóstolo Paulo, o homem se perde na loucura do seu conhecimento. Quanto mais o homem sabe, mais ele se distancia da presença de Deus. É por isso que o texto diz que Deus ocultou coisas grandes e poderosas aos sábios, mas revelou aos pequeninos. Há uma teoria, e essa muito mais bem divulgada, alardeada principalmente dentro das nossas escolas de formação fundamental e formação no ensino médio, chamado de darwinismo, ou a teoria de Darwin, tá? E que também é muito próximo aos evolucionistas, tá? Mas também chamado de teoria da evolução, e que, de acordo com Darwin, as espécies semelhantes, bem como as diferentes espécies, elas competem entre si, muito próximo da teoria dos caracteres adquiridos, defendido por Lamarck já no século XIX. E na luta pela sobrevivência, nessa competição, vão surgindo variações, de tal forma que os elementos mais fortes eliminam ou suplantam os mais fracos. Darwin chama essa suposta luta de uma seleção natural. O que seria o homem? Qual é a origem do homem? Muito próximo de Baptiste Lamarck, na teoria dos caracteres adquiridos, o darwinismo também permeia nesse conceito de diferentes espécies presentes na natureza, espécies que são semelhantes até um dado momento, mas que existem variações entre elas, as mais fortes e as mais fracas.
A vida e a permanência desses elementos depende de sua força. Portanto, a sobrevivência delas é dada pela luta e por uma disputa entre elas. E as mais fortes vão sobrevivendo, se desenvolvendo, até que nós possamos, nesse processo de luta e de perda, fazermos espécie de uma seleção. Para Darwin, essa chamada a seleção natural. De um processo natural, os mais fortes vão superando os mais fracos, de modo que esse elemento e essa espécie mais forte vai se desenvolvendo, vai passando por um processo de mutação até nós chegarmos até essa complexidade que é o homem pensante em pleno século de número 21. É estranho, porque o darwinismo, apesar de, para nós, conhecedores da palavra de Deus, uma doutrina extremamente estranha e complexa, para Darwin e para muitos cátedras nos dias de hoje, é a teoria que mais encaixa-se e encontra-se em harmonia com o que a grande maioria dos cientistas e da comunidade científica pensa hoje. É estranho, é muito avesso ao que narra as escrituras. Todavia, o darwinismo ele é perigoso, porque o darwinismo ele é disseminado nas nossas escolas, como anteriormente eu disse, nas nossas escolas, obviamente, salvo raríssimas exceções, principalmente a colégios mais voltados a uma confissão religiosa, precisamente colégios reformados, que tenham como formação a religião evangélica, destoa desse ensino, entendendo que o cristianismo é, sem sombra de dúvida, a doutrina prevalecente no que diz e que no que tange a origem do homem. Todavia, o darwinismo ele é largamente disseminado às nossas escolas nos dias de hoje. Queridos, para a gente finalizar, existe uma chamada teoria que é chamada evolucionismo teísta. E por que essa teoria, e eu reservei ela em uma parada? Por quê? Que ela é tão perigosa? Porque no primeiro momento a ciência, num dado momento, ela andou muito distante da narrativa bíblica. Muitos cientistas viam como uma dicotomia, algo muito distante, uma polarização entre a ciência e a religião, principalmente após a Reforma Protestante, onde esses dois ramos do saber se tornou cada vez mais díspares, distantes uns dos outros. Mas, com o passar do tempo, foi surgindo homens de formação cristã, reformada, que intentavam, de todas as formas, agrupar, reunir tanto o saber científico como a narrativa bíblica. E isso se tornou danoso porque, com uma roupagem extremamente cativante e, para alguns, entre aspas, bíblica e coerente, na verdade era uma forma de fundamentar uma ciência desprovida de Bíblia e de reconhecimento a Deus como Criador. Então, o evolucionismo teísta, ele tem este propósito, tentar juntar os aspectos da narrativa bíblica com as, então, descobertas, ou nem poderíamos chamar de descobertas, mas, na verdade, o amontoado de teorias evolucionistas e darwinistas e tentando, de uma certa forma, conciliar esses dois elementos que, em dados momentos, são inconciliáveis. Então, conforme está aí, o autor da nossa lição vai dizer: existe uma falácia, teoria que tenta amenizar a distância entre a teoria da evolução e a ideia da existência do Deus onipotente criador do universo. É chamada teoria da evolução teísta ou pseudo-teísta. Segundo suas explicações, pode ter havido a evolução gradual da vida e dos seres vivos, mas sob uma supervisão do Criador. Com base nessa explicação, de igual modo, contraria os pressupostos bíblicos. Deus teria criado a primeira célula ou o primeiro organismo unicelular. E que então esse processo de seleção natural, esse processo de luta dos caracteres, disputa pela sobrevivência, seria, na verdade,
um processo supervisionado de Deus, de modo a tentativa, e segundo eles, não deixa de reconhecer Deus como Criador, mas também faz jus ao fato da evolução das espécies. É uma tentativa insana, ao meu ponto de vista, de querer entender e querer enxergar a ciência e a teologia como elementos harmoniosos. Segundo os que admitem essa ideia, o primeiro organismo ele se desenvolveu, evoluiu e chegou a um ser semelhante ao macaco, o qual chamado e que fora chamado por eles de Adão. Naturalmente, essa explicação foge totalmente ao que a Bíblia nos ensina a respeito da criação do homem. Em Gênesis, capítulo 1, verso 26, mais precisamente 27 e 28, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todo o mar, e sobre todas as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se rasteja na terra. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então percebe que a narrativa bíblica, de forma alguma, ela pontua, ela defende, ela argumenta em favor de uma seleção natural. Doutrina essa proposta tanto por Batista e Lamarck no século XIX, como pelo conhecidíssimo Darwin já no século XX, teoria chamada de darwinismo. Queridos, então nós concluímos da seguinte forma: estudar antropologia bíblica, ela é de grande valor para os que desejam conhecer as verdades emanadas da palavra de Deus, como regra de fé e prática, e como um livro que apresenta as únicas explicações coerentes para a criação do universo, da vida, dos seres vivos, incluindo o homem, a inteligência e todas as coisas. Como vimos, a teoria da evolução não passa de um arranjo teórico para explicar cientificamente a origem do homem e de todas as coisas, visando afastar o homem do seu Criador. No entanto, a palavra de Deus é lâmpada e luz para nos mostrar os caminhos pelos quais podemos encontrar Deus e o seu relacionamento com a sua criação. Queridos, a Bíblia é, sem sombra de dúvida, a única fonte de regra que nós devemos entender, que ali está tudo o que precisamos saber a respeito da criação do homem, do seu desenvolvimento, das suas bases constituintes, como corpo, alma, espírito, vontade, volição, desejo, liberdade. Todos esses elementos estão presentes e revelados na Bíblia Sagrada. Ela é a fonte que nós devemos consultar e entender como revelação para as nossas vidas. Mais uma vez, deixo aqui a recomendação: leia a sua lição para que você possa aprofundar, se apropriar ainda mais desta tão grande bênção que é o aprendizado teológico para a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor, nos vemos na próxima aula, e a nossa próxima aula será presencial. Então, estudem, leem, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para que nós possamos lá no grupo dirimirmos todas as dúvidas que surgirem em torno desse texto e desse tema tão importante para a nossa formação bíblica, cristã e, sobretudo, espiritual. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.